Salmo 126 e nós já vamos dar continuidade aos nossos cultos de ensino. No nosso primeiro culto de ensino, quando nós restabelecemos agora, nós falamos sobre a carta aos exilados, aquela leitura do profeta Jeremias, que ele escreve especificamente daqueles que estão no exílio babilônico. Já havia sido a primeira leva que foi para o exílio babilônico, foi levado em 605 a.C. Depois, em 597, quando o rei Jeoaquim ele se rebela contra Nabucodonosor, sempre dando ouvido aos falsos profetas. Então, entre 598 e 597, ele é retirado do reino, fica o seu filho de apenas aproximadamente 18 anos, Joaquim, filho de Jeoaquim, e Joaquim ele reina por apenas 3 meses, aquele jovem. E ele já, em 597, ele também é levado no exílio. Desse exílio de 597 a.C., eu gosto sempre de lembrar, né, que os anos são contados ao contrário, né, antes de Cristo. Esse exílio de 597 a.C. é o exílio que Ezequiel é levado, porque Ezequiel é um profeta que profetiza do exílio. Enquanto Jeremias está em Judá, está na região de Jerusalém para profetizar, na época que o exílio já se iniciou em 605, em 597, Jeremias está aqui em Judá e Ezequiel ele é levado para o exílio e ele tinha mais ou menos por volta de 30 anos de idade quando o Senhor começou a lhe dar a profecia que nós vemos no livro de Ezequiel. E ele está do lado de lá profetizando sobre as terríveis coisas que iam acontecer ainda contra Jerusalém. Jeremias está do lado de cá trazendo as profecias. E nós fomos ler essa carta de Jeremias. No nosso segundo encontro nós adentramos na questão da identidade dos exilados, e nós todos aqui nos compreendemos como estes exilados. E hoje eu queria falar sobre a semente do exílio. Amém? Falamos a carta do exílio, identidade no exílio, e agora vamos falar sobre a semente no exílio, tá? Ou semente do exílio. Eu queria ler este salmo com vocês. Este salmo é um cântico dessa peregrinação de retorno a Sião, que é o grande desejo. 70 anos de exílio vai gerar esse tipo de sentimento em alguns. Alguns, como eu já disse, eles vão se acostumar com o exílio, eles vão se adaptar muito bem ao exílio, mas outros não, eles vão viver com saudade de Sião. E não sei se vocês notam que foi uma cultura dos judeus, mesmo depois da última diáspora. O que é a diáspora? É quando o pessoal é espalhado, é novamente retirado do seu lugar. A última diáspora que aconteceu, de modo que foi extremamente brusco, foi em 70 depois de Cristo, com inclusive a destruição do templo. Desde 70 depois de Cristo, um grupo muito pequeno de judeus ficou estabelecido na região da Palestina. E para vocês entenderem o quanto que a perseguição era terrível, o nome Palestina, vocês sabem a origem do nome Palestina? Alguém aqui já estudou sobre a origem? A origem do nome Palestina é filisteu, é o mesmo nome filisteu. Então, na verdade, a Filístia, que ficava ali na região da faixa de Gaza, Asquelon, aquelas cidades que ficavam na região de Gaza, quando chegou
no segundo século depois de Cristo, em 70, a destruição do segundo templo, e aí é uma destruição completa, e no segundo século depois de Cristo, por volta do ano 130 depois de Cristo, o imperador ele simplesmente designa que aquela região toda não vai ser mais chamada de Judéia, porque antigamente era chamada de Judéia, mas agora, por ódio aos judeus, aquela região passa a ser chamada de Palestina, e até hoje, já há 2000 anos aproximadamente, que a gente vem chamando aquela região da Palestina, entendeu? Apesar de o Estado de Israel estar na região da Palestina, mas isso tudo, e os judeus que foram lançados nessa segunda diáspora, por incrível que pareça, eles continuaram durante aproximadamente 1900 anos, eles continuaram dentro deles alimentando o desejo do retorno. E muitas das canções dos judeus, se vocês notarem, o próprio hino de Israel é um hino de alegria, um hino de esperança. Não é, na verdade, um hino patriótico, não é um hino militar, porque a maioria dos hinos nacionais, se vocês notarem, eles se estabelecem em cima de hinos militares. O hino do Brasil, ele fala, né, que mais ergue-se que a justiça clava forte, não é assim? Não, mas ergue-se que a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora. Hã? Não, tá enganada. Deixa eu continuar aqui. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. É desse jeito, tá bom? Mas o hino nacional brasileiro, ele traduz esse patriotismo, essa questão mesmo de você morrer pela pátria. A música nacional de Israel, se vocês notarem, vai ser uma música muito mais voltada para a questão de esperança, porque é a esperança do retorno. É a esperança de você novamente se situar naquele local que foi a grande promessa de Deus. E nós, no nosso encontro passado, nós até falávamos que a grande identidade que atravessou desde Abraão até aqui, e nós falávamos sobre a diferença enorme cultural, mesmo linguística. Por exemplo, os patriarcas lá atrás, eles eram todos arameus errantes. Quando se fala arameu, vocês vão se lembrar, são os filhos dos filhos de Sem, tem Arã. E os que vêm de Arã, com A, né? Não é Arã, a cidade para onde Terá foi, mas Arã com A. Dos filhos de Arã é que vem esse povo semita, que vem Abraão, que vem esse povo. Os semitas, eles vêm dessa linhagem dos arameus. E dos arameus também que nasce a língua aramaica. E nós falamos que quando eles retornam para o exílio, se perde a língua hebraica. Que a língua hebraica é uma língua tipicamente cananeia, da região de Canaã. Eles aprenderam com os cananeus a língua hebraica. E lógico que pela proximidade que há com as regiões dos arameus, é lógico que a língua hebraica ela tem vários traços de semelhança com a língua aramaica. Mas o povo, eles perdem a identidade linguística, eles perdem vários traços. Nós até falamos que se colocasse Abraão, ou se não falei isso, mas se nós colocássemos Abraão para conversar com Davi, os dois não se entenderiam. Os dois não se entenderiam. Porque Abraão falava provavelmente um aramaico lá inicial. Jacó também falou dessa forma, Isaac, Jacó. E todos os pais, eles foram praticamente arameus errantes. E agora quando o povo de Judá, ele é colocado no exílio, ele perde agora a identidade linguística, a identidade da língua. Começam a falar aramaico e, voltando aqui
para os judeus, já depois dessa última diáspora do ano 70 depois de Cristo, eles perdem a língua, eles perdem o contato com tudo, e eles vêm ressuscitar a língua hebraica, porque a língua hebraica se torna uma língua morta por mais de 1.800, por mais de 2.000 anos. A língua hebraica é uma língua morta. E aí o movimento sionista, dá para imaginar por que chama movimento sionista, né? Está apontando para Sião. É o movimento sionista que novamente eles começam a incentivar os judeus a novamente eles retornarem à sua origem linguística, e o movimento sionista que vai acontecendo ali no século XIX para frente, ele começa a reacender dentro do coração do povo judeu o desejo mesmo de restabelecer a pátria deles na região de Israel como está hoje. Isso vai culminar com o Estado de Israel já em 1948, que vai culminar com o Estado de Israel. Lembrando que nem todo israelense é judeu, vocês sabem disso, né? Nem todo israelense é israelita. Nem todo, em outras palavras. Israelita é justamente aquele grupo que vem dessa descendência específica. E os israelenses hoje, eles são a nação de Israel. Você vai encontrar árabes no meio, pessoal de origem árabe no meio, você vai encontrar palestinos no meio, você vai encontrar samaritanos no meio, você vai encontrar todo mundo ali misturado, e no meio deles também estão os sionistas. Sim, pode falar. Então a promessa seria para esse grupo de israelitas? A promessa é para os judeus, para os israelitas em si. A promessa sempre foi estabelecida para os israelitas. Mas o Estado de Israel hoje, como ele foi constituído agora novamente como Estado, ele é uma nação que é extremamente plural nesse sentido. Não existe, os israelenses não são compostos só por israelitas. Pelo contrário, tem gente de todo tipo ali dentro. Entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Esse desejo por Sião é algo que sempre vem carregado de muita esperança. Eu falava com a minha esposa, a gente comentando sobre isso, sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre todas essas coisas. Ela falava, e ela ainda exclamava comigo, falou: amor, quando a gente pensa nisso, parece ser algo assim tão distante da gente, parece ser algo que é tão incrível, que parece que, meu Deus, é quase que impossível de se imaginar. E aqui eu gosto de utilizar, para nós podermos deixar a nossa fé cada vez mais consistente, eu gosto de me utilizar muito do testemunho da Escritura. Porque o testemunho da Escritura não é um testemunho raso, por assim dizer. Eu mesmo, essa semana, eu estou repassando pelo livro de Isaías. E Isaías é um profeta que ele vive entre os anos ele vai profetizar entre os anos ali de 740 antes de Cristo até mais ou menos o ano 680 antes de Cristo. Ou seja, a profecia dele vai acontecer até quase 100 anos antes, de fato, da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia. E a riqueza de detalhes. Uma profecia que acontece, em alguns casos, ele consegue profetizar. Quando ele vai, por exemplo, profetizar contra a Babilônia, primeiro, ele profetiza contra o reino, contra o Império Assírio, que em 722, lembra, ele está de 741 até 681. Em 722 vai haver a destruição do reino de Israel. Samaria vai ser destruído. O reino do norte vai ser destruído. E ele está profetizando durante esse período que vai acontecer a destruição do reino do norte. E ele profetiza que a Assíria destruiria o reino do norte. Acontece, mas ele profetiza também que a Babilônia destruiria a Assíria. Gente, isso vai acontecer em 612.
O cara está profetizando isso ali por volta de 740, 720. Ele está profetizando que a Babilônia vai destruir o Império Assírio. E depois ele vai mais além. Ele vai dizer que a Babilônia vai ser destruída pelos medos. Cara, olha isso. O cara está atravessando centenas de anos à frente dele em previsões que vão acontecer literalmente daquele jeito. Quando você vai para o profeta Jeremias, nós já falamos disso. Que ele profetiza em Jeremias capítulo 29, capítulo 25, por exemplo, ele profetiza o tempo exato do cativeiro babilônico. Como que isso é possível na mente de uma pessoa? Como que isso é possível se não for a palavra de Deus, o testemunho da palavra de Deus? As profecias de modo tão profundas e de modo tão perfeitas se cumprindo desse jeito. E ele aponta para o renovo quando você vê os detalhes de como Jesus vai surgir. Por exemplo, nós temos outro profeta que ele está exilado. Nós falamos já de Daniel, que ele é um profeta que ele atravessa do início do exílio em 605. E ele vai até 535 no fim do exílio. Os 70 anos ele atravessa dentro do exílio, na Babilônia. Ele vai ver a mudança de governo. E dentro disso daí, ele vai a profetizar aquelas 70 semanas, dizendo qual que vai ser a data precisa, em dias. Você dava para contar no mês e saber o dia exato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, a partir da profecia de Daniel. Para analisar que loucura é essa? O cara está profetizando, Jean, em quase 600 anos de distância. De 535, isso vai acontecer no ano 30 depois de Cristo. São quase 600 anos de distância e o cara vai profetizar com total exatidão. E aí eu pergunto para vocês, eu deixo a seguinte questão. Tem como não crer que o que nos é esperado, o que nos é aguardado, é algo extremamente maravilhoso? Tem como nosso coração não se render a isso? A maioria de nós para de crer porque deixa de se alimentar. A fé precisa de alimento constante. A nossa fé se apaga quando não há devocional, quando nós não nos debruçamos na Escritura. E eu sei que a Escritura é um livro difícil de se ler. E a nossa ideia aqui no culto de ensino é, por exemplo, situar vocês historicamente onde nós estamos, para que vocês possam saber qual é o contexto histórico, econômico daquela profecia que vai acontecer, daquela profecia que está sendo dada. E a partir disso daí, a leitura de vocês ganha um novo tempero, ganha um novo sabor, porque a leitura de vocês vai agora ser recheada de entendimento do que cerca aquilo ali. Porque a gente pode pegar qualquer texto fora de contexto histórico, fora de contexto literário, fora do contexto econômico que eles viviam, a gente pode pegar qualquer texto e pregar qualquer coisa. Isso municia a igreja, enquanto ela lê, por exemplo, os profetas, municia a igreja para conseguir, inclusive, saber quando está diante de uma pregação, que ela está estabelecida apenas num achismo humano, ou numa pregação que de fato consegue mergulhar na palavra e extrair dela o sentido do que ela quer dizer, o sentido do que de fato está sendo dito ali. Isso é muito difícil. E o nosso trabalho com vocês esses dias, por mais que seja cansativo, é justamente situá-los assim, para que a gente possa, primeiro, despertar cada vez mais esse desejo. E como nós temos orado, para que esse desejo ele queime no coração. Onde você acorde todos os dias e você fala, gente, eu tenho que ler hoje a Escritura. Eu ainda não li suficiente, 5 capítulos por dia já não está sendo suficiente, 10 capítulos por dia não está sendo. Eu tenho que orar ao Senhor, eu tenho que falar com meu Deus, porque eu sirvo é um Deus vivo, cara, é um Deus vivo. Não é pouca coisa, velho.
É um Deus criador dos céus e da terra e que está ouvindo cada uma das nossas petições. E que está ouvindo tudo. E como a gente dizia, voltando lá, a gente conversava com a Alice, eu falo sim, amor. Tem hora que quando a gente para analisar nas questões celestiais, a gente vai ler Apocalipse, a gente vai ler essas coisas. A gente fala, cara, é tudo muito doido de se imaginar. É tudo muito maluco de você conseguir compreender. Não dá para compreender a profundidade. E aí eu retorno a este texto. Salmo 126, que é um salmo de peregrinação de retorno a Sião. E ele diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Não parece isso em relação ao que a gente imagina da terra celestial. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos em uma peregrinação constante. E ele vai dizer assim, então a nossa boca encheu-se de riso. Sim. E ele vai dizer, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E aí ele vem com este trecho, né? Dizendo, Senhor, restaura-nos ou traz os cativos de volta. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto ou que ficam junto aos montes do Negueb. E aqui eu preciso novamente situar vocês, vamos situar vocês geograficamente. Imaginem aqui o mapa de Israel, é quase um triângulozinho assim, né? E aqui faz mais ou menos assim, né? Mapinha de Israel. Na parte sul, que eu falei para vocês desde o nosso encontro passado, é a parte desértica de Israel. O reino de Judá era o reino para ser mais pobre de Israel. Enquanto o reino de Israel ficou com a parte boa. Tem lá o lago de Genezaré, mais em cima tem o lago de Ula. Você tem ali as proximidades maiores com o Monte Hermon. É uma região muito mais, onde floresce muito melhor. Na parte sul, a dependência das águas é muito maior. Porque, por exemplo, é uma parte seca e nós sabemos que é uma região que durante o inverno fica muito frio. Então, em alguns picos dos montes, naturalmente vai nevar. E essa neve, ela é extremamente providencial para que possa haver o derramamento das águas. As montanhas passam a chorar e as lágrimas das montanhas vão ali semeando a terra. Quando ele fala, Negueb fica mais ou menos a sudeste de Jerusalém. Você tem Jerusalém mais ou menos aqui, descendo aqui. Deixa eu ver aqui como que seria para vocês. Tem mais ou menos Jerusalém aqui, descendo aqui à esquerda. Se você imaginar o mapa aqui, ficaria as montanhas do Negueb, que seriam essas regiões onde o Senhor faz com que as águas retornem ao sul. E ele fala, faz-nos retornar, Senhor, restaura-nos, tal como o Senhor restaura essas correntes do sul, porque elas são extremamente necessárias em uma região seca, em uma região onde você depende o tempo todo das chuvas. E por isso que toda promessa do Senhor na Escritura, vocês já notaram que está aliada a muitas águas? Toda promessa é rio da vida, é transbordando no interior, o Senhor vai derramar. Aquela visão de Ezequiel no capítulo 47 que a gente canta aqui, né? Existem águas que dão nos artelhos, que vocês conhecem aquela música. O cara anda mais 500 metros, está dando no joelho, anda mais 500 metros, está dando na cintura. Dá um pouco, ele fala, tem que começar a nadar. O tempo todo as promessas do Senhor estão voltadas para a questão de águas, porque eles sabem o quanto as águas são importantes naquela região.
A agricultura. E lembra que eu falei que cultura significa cultivo mais culto. Vocês lembram disso? A gente falou isso no nosso encontro passado. Cultivo mais culto. A agricultura da região de Israel, daquela região toda. Naquela época, hoje Israel ele conseguiu produzir tecnologias que são inimagináveis, né? Ele consegue fazer de fato chover no deserto. Ele consegue produzir e ele consegue exportar uma região que é seca, difícil de se produzir, ele consegue exportar hoje alguns alimentos para a Europa, para vocês terem uma ideia. Cara, é muito louco isso. Mas naquela época, você não tinha tecnologia. Você só dependia do tempo certo das estações. De modo que quando aparece um louco igual Elias, cheio do Espírito Santo, dizendo, gente, só vai chover na hora que eu disser que vai chover, meu Deus do céu, o cara ficava doido. Entendeu? E aí, a fome começava a devastar. Normalmente lá, as chuvas, elas vêm acontecer normalmente no período de abril e maio, que é chamada de chuvas temporã. A Escritura fala muito sobre chuvas temporã. Vocês já leram esse termo temporã? E chuvas serôdias. Vocês já leram sobre isso, né? Eu vou explicar para vocês um pouco o que é isso. Essas chuvas iniciais de abril e maio, quando elas caíam, era... Vamos dizer, o relógio, o cronômetro começava a rodar, a gente tem que plantar agora. Aí eles começavam a semear. E aí passava o inverno, passava o verão todinho, entendeu? Que o verão lá em junho é o contrário aqui da gente. Quando chegava mais ou menos em outubro, caía-se a chuva serôdia. Que essa chuva era para o amadurecimento dos frutos. E aí... se porventura a gente faltasse uma dessas duas chuvas, cara, todos os planos caíam por terra. A fome se tornava uma questão natural. Se tornava uma questão natural. Então, quando você lê isso no Salmo, ele dizendo, Senhor, restaura-nos. Ele está conclamando a Deus, ele está declarando a Deus a sua dependência dessa chuva, essa chuva que vai cair nessas montanhas desérticas e que vão permitir, tal como o Senhor restaura as correntes do deserto, ou as correntes do sul, ou as correntes do Negueb. Várias traduções chegaram para nós. Mas ele está dizendo que é justamente isso, porque isso é vital para que eles possam viver. Restaura-nos, Senhor. É vital para que se possa viver. E aí ele vai dizer o seguinte: restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E ele fala, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Restauração. Semente no exílio. É bom a gente sempre retornar para os pais, né? Vamos lá, para os patriarcas. Voltei para Abraão. Nossa, voltou tempo demais. Abraão, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Era mais se tivesse um mapinha ali no futuro, né? Para a gente explicar para vocês tudo. Ia ser mais legal. Mas imaginem aqui. Vou utilizar isso daqui. Israel está aqui embaixo. Bem em cima ao norte vai estar a Mesopotâmia. Na parte oriental da Mesopotâmia foi que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que eu até falei para vocês que no passado provavelmente era o reino sumério, não era os caldeus, a gente explicou isso. Abraão junto com seu pai Terá, eles vão subir mais ao norte, mais ou menos para a Anatólia, que hoje é a Turquia. Imagina, saindo daqui, é lá para o norte. Eles saem lá do Golfo Pérsico, sobem para o norte, até uma terra chamada Arã. Eles ficam lá até que o pai de Abraão morre. Terá morre.
Aí Abraão, novamente, ele é reafirmado da promessa, reacende, ele está com 75 anos, Sarai está com 65 e os dois começam a descer rumo ao sul até eles chegarem à terra prometida. E eles chegam até Siquém. Siquém fica exatamente, gente, no meio de Israel. Você conta tudo, Israel e Judá, o meio do reino todo, quando era unificado, na metade está lá Siquém. Abraão vai até ali, faz um altar, e é ali que ele começa a sua jornada. Abraão, aí vocês conhecem a história, chega Sarai, eles recebem a promessa da descendência, e naquela época, uma pessoa, uma mulher que não tivesse filhos, ela poderia, por direito, era a legislação da época, ela poderia, por direito, pedir com que sua escrava lhe emprestasse a barriga para que ela pudesse ter um filho. E o filho da escrava seria o seu filho. Só que a Agar pinta e borda, né? Sarai fica chateada, ainda suporta durante um tempo, mas aí passa tempo, Deus dá a promessa, fala, não, é de Sara, que ela está lá dentro. Naquela ocasião, onde vem aqueles 3 varões que vocês conhecem, eles começam ali a conversar com Abraão, e para um deles, Abraão inclusive se prostra, que ali é uma representação, já é uma manifestação, conforme eu creio, do nosso Senhor Jesus. 2 vão até Sodoma e Gomorra, que ficava ali na região do Mar Morto. Siquém está aqui, você vai atravessando o Mar Morto, não está longe de Siquém. Então, são vários quilômetros, são dezenas de quilômetros, mas não está muito longe. Enquanto eles vão para o Mar Morto, Abraão fica aqui, e é onde ele vai receber inclusive a promessa de Isaac, né? E porque Sara riu, o menino vem com o nome de Isaac. Isaac nasce, e o menino está ali, vai crescendo, vira um homem, aos 40 anos de idade. Abraão fala, cara, tem que arrumar uma mulher para o meu filho. Ele pega o seu servo, os dois fazem um juramento com mão na coxa, que esse juramento representa quase que o toque na circuncisão, para vocês terem uma ideia, que significa uma aliança muito profunda, a mão na coxa, por baixo da coxa. E o seu servo vai até Arã de volta, olha lá, o local que o resto da família dele vivia. Porque o pai dele sai de Ur dos Caldeus, sobe até Arã, e agora ele manda o seu servo até Arã de volta, para buscar alguém da sua parentela para se casar com seu filho. Até ainda está entre família. E aí vem Rebeca, vocês conhecem a história. Nasce aqueles 2 meninos, um grudado no pé do outro, né? Jacó e Esaú. Por isso que ele recebe o nome de Jacó, porque ele vem subplantado, né? Grudado no calcanhar do outro. E a gente conhece bem a história. Jacó, então, adulto, cria um plano junto com sua mãe, tipo o Kiko, quando está querendo fazer o mal. E aí, nesse plano, engana o seu irmão, e a partir do engano do seu irmão, ganha o direito de primogenitura. E daí ele parte, é mais ou menos mesmo, não chega a ser o irmão dele saber quis. Mas houve um plano, houve um planejamento ardio, se aproveitando de uma ocasião de vulnerabilidade do rapaz. E depois ele ainda engana o seu pai, ele engana. Ele enganou a mãe dele. Isso, mas o seu pai, seu irmão até que não, mas o seu pai ele engana, coloca lá, ganha a bênção. Coloca lá. Eu acho que já que ele estava grudado lá, ele nasceu junto com o irmão. Não, mas aí entra, né? Mas aí entra Jacó, depois disso, depois que o seu irmão fica muito irritado com ele, e que Esaú vai para receber sua bênção, Isaac vira, não, já dei a bênção para você. Ele, não pai, mas o senhor só tinha uma, só uma. Aqui você está achando que é gênio da lâmpada, meu filho? Que são 3 desejos? Não, é uma bênção. E acabou. E o interessante dessa história, né? Que Jacó agora ele vai sair exilado. Jacó, filho da promessa, recebe a bênção da primogenitura, e ele agora precisa ir para o exílio. Onde é o exílio? Gente, é em Arã, que seria a região da Assíria.
do lado de Babilônia. O cara volta para Arã, exilado, fugindo do seu irmão. O tempo todo, vocês estão vendo aqui o que está acontecendo? Cara, a promessa está na terra, os caras estão na região. De repente eles têm que sair correndo de novo para fora. Jacó vai lá e começa aquela história meio sórdida, né? Daquele triângulo amoroso maluco. Jacó apaixonado pela gatinha da Raquel. A Lia, tadinha, era aquela marromeno, ele não queria. É a escritura que diz, né? Só na nova linguagem contemporânea. E aí, o pai dele, o tio dele, né, Labão, olha para aquilo e fala, cara, a Lia vai ser dividir casar, quer saber? Vou enganar esse cara e vou empurrar. Empurra a Lia. 14 anos de trabalho, aí ele está com a Lia e com a Raquel. De Lia, ele tem 6 filhos. E os seus filhos nascem em Canaã? Não. Os filhos vão nascer no exílio em Harã. A fertilidade da promessa, a semente da promessa, ela está se estendendo no exílio. Está havendo multiplicação no exílio. Jacó não está em Canaã. Canaã, gente, nossa, toda vez que esse povo chega lá dá problema, cara. Aí eles são expulsos para fora, eles se multiplicam, eles enchem, eles falam assim, não tem televisão aqui, vamos fazer o menino. É mais ou menos assim que eu acho que eles pensam. E aí vem de Lia, nascem 6 filhos. Da escrava de Raquel nascem 2, da escrava de Lia nascem mais 2, e de Raquel mais 2, e nós temos aí a completude das 12 tribos de Israel. Os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim, ficam como prediletos, porque Jacó era, entendeu? Ele era caidão por Raquel. Aí quando ela dá os 2 filhos, ele trata igual lá. Aí vocês conhecem a história. Jacó está lá já com seus filhos. Ele decide retornar e se reconciliar com seu irmão. Volta para Canaã. No Val se programa, porque ele sabe que o seu irmão primeiro era muito mais forte que ele, mais bruto. Entendeu? Era o macho alfa. Ele era o Betinha, o machinho beta. Aí ele tá lá, ele fala, cara, já vou programar aqui uma rota de fuga se eu morrer, tentando me reconciliar com ele, vocês tudo fogem. E no Val de Jaboque, às margens do rio Jaboque, que ele vai desaguar no Jordão, nesse rio, que já está nessa região de Canaã, Jacó, ele vem sozinho para orar. Mas esqueci de antes, né? Antes ele tem a visão em Betel. Antes, enquanto ele está a caminho, né? Mas, não, deixa eu lembrar aqui. Não, mas vamos lá, vamos para Jaboque. Das escadas. Mas vamos aqui. Ali ele começa a orar. E aí aparece aquele homem. E aí ele gruda de novo no pé, né? Na coxa. Jacó, se ele visse uma coxa, ele tava agarrando, entendeu? Se ele visse um pé, tava em cima. O bicho era pedófilo. Eu tô brincando, gente. Que bobagem. Meu Deus, leve em consideração, não. Mas estava lá, Jacó se agarra. E ele insiste durante a noite inteira naquela luta. E ele fala, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E agora o seu nome é mudado para Israel. Seus filhos, ele se reconcilia com Esaú naquele encontro que cartaz linda quando você lê aquilo lá, dá vontade de chorar, você vê Esaú abraçando os dois, chorando, os dois se amando, e os dois, a saudade que havia, a sua mãe já morreu.
E o coração dos dois já só existe perdão ali a ser concedido. Os dois se abraçam e tudo acontece, é lindo. Ele vai passar o resto da vida coxo, mas satisfeito porque teve o perdão do seu irmão, seus irmãos e aí os seus filhos. Junto com ele vão morar na região de Siquém, para onde o pai dele tinha vindo anteriormente, né? Fica lá no meio de Israel. Em Siquém, a irmã deles, Diná, é estuprada. E naquele plano, novamente esse povo, cara, toda vez eles tinham um plano, entendeu? Num plano ardio, vira assim e fala, não, o cara fica apaixonado por Diná, estuprou, se apaixonou e falou, cara, não, eu amo muito ela, me dá ela como esposa e tal. Lógico que para hoje a gente ia querer prisão, mas naquela época, diante de um mundo que era extremamente vil e perverso, não seria um problema. Então, se aceita ele, se ela aceitasse, ficasse. Ele vira e fala, não, vamos fazer uma coisa, todos da sua cidade se circuncidem, que aí a gente vai aceitar vocês como nosso povo. Porque agora, o que está identificando aquele povo é a circuncisão. Eles já têm agora uma identidade própria, todos eles são circuncidados, aqueles 12 são circuncidados. O povo faz a cirurgia, tá lá sofrendo a recuperação da cirurgia, eles vão na cidade e matam todos. Todos. Uma vingança que faz com que todos os povos em volta se revoltem contra eles. O que eles têm que fazer, todo mundo? Fugir. Vão até Betel, mais ao sul, onde Jacó tinha tido outrora a visão da escada, né? Que significa Bet-El, que significa casa de Deus. E ali ao sul acontece a história de José. José é mandado para o Egito, ali ele ascende. Novamente, uma seca atinge não só a região de Israel, mas a região também do Egito, toda aquela região ali próxima, o Oriente Próximo conhecido, é atingido por uma seca enorme. José entende a revelação do rei, ele compreende os 7 anos de fartura, ainda dá orientações sobre como que vai gerir essa situação. Quando chega os 7 anos de seca e de necessidade, eles vão ter que recorrer justamente a José. E ali novamente eles saem de Canaã e vão para um exílio agora ao sul, nas partes mais baixas. E aí vocês já conhecem a história. Segundo a Escritura, os judeus, os israelitas que saem na época de Moisés, são milhões de pessoas, porque ali o povo se multiplica. E a fertilidade acontece novamente no exílio. Mas como que a que preço essa fertilidade? Ela acontece. Esse salmo nos dá a resposta. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você se pergunta por que às vezes você se entristece tanto? Você se pergunta às vezes por que é tão dolorosa essa nossa estadia nesse exílio aqui? O quanto que nós temos derramado lágrimas de saudade, lágrimas porque a gente tem fome e sede de justiça, mas há tanta injustiça, tanta perversidade nos cercando. Nós olhamos com um amor profundo, visceral pelo nosso Deus. E a gente vê em todos os lugares idolatria, de todos os tipos.
a idolatria que se volta para o próprio ventre, a idolatria que se volta para o próprio ego, a idolatria que se volta para a tecnologia, a idolatria que se volta para santos e mais santos, deuses e mais deuses, a idolatria que se volta para partidos políticos, que se volta para homens que ganham algum tipo de status de príncipe nos nossos dias. A idolatria está em volta disso daqui tudo. E aqueles que são da luz olham para isso tudo com o coração doendo. Com o coração apertado. A imoralidade por todos os lados. A perversidade, a violência assumindo proporções inimagináveis. A fome, a assolação, a desolação, a sede, tudo isso acontecendo às vezes próximo de nós. Brasília, ela consegue nos entregar uma percepção disso de um modo que em poucos lugares é possível. Você tem uma região onde a renda per capita é de 23, uma média de 23 mil reais por pessoa, e outras regiões que você vai ver pessoas totalmente dependentes do Bolsa Família e faltando tudo, escassez de tudo. Eu me recordo que meu pai pastoreou igrejas no entorno aqui do DF, onde o pessoal, eles não vinham para o culto porque a única chinela havaiana que estava toda carcomida tinha arrebentado e não dava mais nem para pôr o prego, nem para pôr o grampo de cabelo. Era essa realidade. Cara, dói o coração. A nossa fome e sede de justiça não consegue ser saciada aqui. A gente olha para um lado, para o outro, não tem como. Aqui o que nos resta, distante de muito desses profetas, que às vezes têm até boas intenções, mas é os profetas da hiper-esperança na prosperidade deste mundo terreno. Pelo amor de Deus, nosso coração olha para tudo isso, nosso coração não aceita isso, nosso coração consegue entender que tudo, qualquer riqueza aqui se torna vã perto da necessidade que nós temos de agir em prol do outro. A gente vai vendo tanto que é tudo muito vazio de sentido quando nós somos cada vez mais habitados por essa percepção. Não que o Senhor não nos vá prosperar aqui. Ele prosperou Jacó no exílio, prosperou Israel no exílio do Egito. Eles saíram de lá, inclusive com a garantia de levar seus tesouros, seus bens, e o pessoal com medo das pragas ainda saiu ofertando na vida deles. Não, leva esse monte de presente aqui para vocês, ó. Vai embora logo, se é por falta de adeus, vai embora logo, entendeu? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que não dá para a gente caminhar aqui, ainda que a gente experimente prosperidade, porque a gente pode se dedicar ao estudo, a gente pode se dedicar à qualificação, a gente pode se dedicar a isso, todas essas coisas que vão nos trazer certa segurança para que a gente atravesse esse exílio, entendeu? Conseguindo inclusive abençoar outras pessoas. Mas eu digo para vocês que quando a gente faz um olhar, a gente começa a ver o tanto que é tudo vão no exílio. E que a única coisa que incomoda o teu coração, que gera quase que ferrou a tua mente, essas coisas, é um desejo ardente pela Sião celestial. Mas há necessidade de semear no exílio. Porque o exílio é lugar de fertilidade. Fertilidade na consciência do Evangelho.
Às vezes a gente está tão desanimado que a gente esquece do Deus para o qual a gente serve, que é um Deus que de fato, Ele não restaura, Ele não está preocupado no tempo de restauração do reino de Israel neste mundo. Não sei o que vai acontecer, mas Ele não está preocupado com estes tempos que Ele programou. Mas ele está preocupado com um dia chamado hoje, que é essa restauração que já acontece agora, essa transformação que já acontece agora no nosso ser. E Ele está ocupado nessa obra que opera em nós. Essa mesma obra pode operar no cara que é viciado em crack, na prostituta, pode alcançar o ateu, pode alcançar aquela pessoa que às vezes nesse momento ela já está tão desesperada, tão desalentada dessa vida que ela está a ponto de decidir se eliminar. Esse Deus que nós servimos são as notícias boas que a gente precisa levar para o exílio. É porque a gente perde muito tempo trazendo notícias que parecem ser boas, mas são fake news. A gente passa muito tempo, a igreja evangélica principalmente, falando que a prosperidade material, o triunfalismo, trazendo essas doutrinas malucas, que elas na verdade vão gerar um monte de frustração e vazio a qualquer um que é do evangelho. Porque, cara, você está agora numa mansão de 4 milhões de reais. Apesar que hoje em Brasília não é 4 milhões de reais para uma mansão, é uma casinha aqui na Ponte Alta Norte. Uma mansão de 30 milhões de reais, vamos melhorar, né, o patamar. Cara, você andando naquele piso de porcelanato, frio, gelado. Você toca na cortina e ela abre sozinha. Cara, isso é tão vazio de significado. Perto do que o Senhor já te entregou. O Senhor te convidou para semear lágrimas nos corações dos perdidos. Naqueles que estão passando por necessidades. O Senhor nos chamou para escolher essas terras e para que nós orássemos que ainda que fossem secas, que fossem terras no deserto, que dali viriam as águas. Restaura as águas, as correntes de águas do sul, meu Deus. Porque nós vamos semear. E nós vamos levar, e nós vamos andando e chorando. Nós vamos caminhando e pranteando. Angustiados, convidando ao arrependimento. Às vezes sendo arautos da tempestade, sim, porque também faz parte. Não é um tapinha nas costas e falando, vai bem. Não, é um tapinha nas costas e fala, volte bem. Porque arrependimento significa retorno ao Senhor. Volta. Tem lugar vazio aqui para você. Na casa do meu pai tem muitas moradas, cara, não perde tempo. O endereço é certo. A condição é verdadeira, cara, e a gente vai chorando e levando isso e trazendo essa mensagem que transforma, porque nos transformou. Nós somos testemunhas dessa mensagem. Nós somos escritura que pode ser lida sobre essa mensagem. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, para a gente sair nestes campos semeando. E há mais uma angústia que repousa nos nossos corações. A gente olha para a seara,
Os campos estão brancos, enormes. Mas há poucos os trabalhadores. Mas o Senhor sempre guarda um remanescente fiel. O que nós queremos nessa congregação, como pastores de vocês, é trazer um remanescente fiel, ainda que no exílio, fiel à palavra, fiel ao Senhor, fiel à oração, fiel em purificação e em santidade, ainda que isso doa, ainda que isso faça a gente chorar, se derramar. O que a gente deseja é que esse remanescente fiel seja extremamente produtivo, fértil. E não adianta que esse terreno seja regado com as nossas orações. Orações diárias, orações precatórias, hinos de louvores que representam a oração. Nós acabamos de ler um hino. Hoje nós louvamos 2 hinos que são orações. Mas vai começar louvando. Não, esses hinos a gente escolhe a dedo, porque a gente sabe que eles são orações. Então a gente já começou orando em forma de louvor. Cada palavra tem um significado, cada palavra é uma semente, cada lágrima derramada. E eu sei que vocês terminam a oração aqui, eu vejo o olho inchado de todo mundo aqui. Eu sei que vocês têm semeado lágrimas. Nós veremos o fruto disso, igreja. Nós veremos o fruto disso. Entenda que nós veremos o fruto disso. Que o nosso coração aponte para o que realmente tem importância. Existem boas partes e boas porções que às vezes a gente tem se entregado a angústias do tempo presente que a gente não precisava se entregar. A gente tem uma mania de ser Marta quando a gente é tão melhor ser Maria. Que delícia isso, cara. Tem uns que nem Marta são, né? Às vezes eu olho pra mim e falo, cara, eu não tô sendo nem Marta, velho. O que eu tô sendo nesse reino aqui? E às vezes tu vai parecendo com Judas, tem hora. Meu Deus do céu, misericórdia. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas o que eu estou falando para vocês é: guardem a confiança nessa palavra, de que há fertilidade no deserto e no exílio. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você orasse a esse Deus. Eu apresento a tua igreja assim. Eu apresento o teu povo, Jesus. Eu sei que o nosso coração deseja Sião. Mas nós só retornaremos, Senhor, quando o Senhor disser, retorne. Para alguns, os 70 anos são 30 anos, para outros são 40, para uns 80, para uns 100. Mas é só quando o Senhor determinar. Mas nós, Senhor, não nos silenciaremos no exílio, porque no exílio o Senhor ainda levanta vozes proféticas. Porque no exílio, com as nossas lágrimas, nós continuamos semeando para a fertilidade. O Senhor nos prometeu muitas águas. O Senhor nos prometeu rios. Acrescente estas águas às nossas lágrimas, Pai. Acrescente estas águas às nossas lágrimas.
Para as nossas congregações, o que eu desejo, Pai, o que eu oro, o que eu te peço humildemente, é que o Senhor desperte cada vez mais ardentemente esse desejo esperançoso, que se apega à rocha eternal e que é fundamentada no poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois de nós gentios. Restaura-nos, Senhor, a tua presença. Venha a nós com essa porção. Reveste-nos de poder, Senhor. A tua igreja tem te buscado, tem regado orações, tem derramado lágrimas, Senhor. Tua igreja tem se arrependido, Senhor. Nós temos nos arrependido dos nossos pecados e dos pecados, Senhor, também nós temos pedido que o Senhor tenha misericórdia pelos pecados da nossa nação, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, da nossa nação, do nosso continente, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Que este remanescente seja achado fiel diante de Ti, Senhor, com suas vestes purificadas pelo sangue de Jesus, com suas consciências purificadas pelo sangue de Jesus, com nossos lábios santificados, Senhor, com nosso olhar santificado, com as nossas mãos santificadas, com os nossos pés santificados. Ó Jesus, não há tempo mais para a gente brincar, achar que isso é uma liturgia vazia, Senhor. Não. Nós te pedimos, Senhor, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém, amém. Deus abençoe vocês.